Oi, gente, hoje é terça-feira, dia 2 de maio. O evangelho é tirado de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Fala assim, celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava dentro do templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus o rodeavam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Messias, dize-nos claramente. E Jesus respondeu: eu já vos disse e não crestes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas. E aí ele repete mais ou menos o que foi lido ontem, né? As minhas ovelhas atendem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. É interessante que a gente lê esse trecho, pode meditar exatamente como a gente meditou, né, nas missas de domingo. Domingo a gente meditou de maneira muito clara, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, as ovelhas que são minhas ouvem a minha voz. Então esse é o trecho que nós lemos domingo e somos chamados a ter essa identidade com Jesus. Agora, eu queria citar para vocês, eu estou vendo aqui no missal, que hoje é a festa de Santo Atanásio. Santo Atanásio é um santo dos tempos antigos, do século IV, ano 300. E ele, aqui tem um resuminho da vida dele, e ele se destaca exatamente, ele era um diácono da igreja, diácono naquele tempo, como hoje, mas naquele tempo os diáconos eram muito valorizados, eram muito preparados, eram verdadeiros doutores da teologia, e eles participavam daquela igreja nascente. A igreja está começando a se firmar, e ele participou de maneira muito ativa no concílio ecumênico de Nicéia, no ano de 325. É o concílio aonde se afirma, se esclarece a divindade de Jesus. Porque antes se discutia se Jesus era adotado por Deus, se era querido por Deus, se era escolhido por Deus, e não se tinha aquela clareza de que ele era Deus, ele é Deus junto com o Pai, com o Filho é ele, né? O Pai com o Espírito Santo. Então, ele teve uma participação muito grande na igreja nascente, na igreja que se oficializava, ali na região de Alexandria, no Egito. E esta participação dele falando que Jesus é Deus, é como que ele respondendo, ou ele ratificando aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus afirmava, e que os judeus tinham dificuldade de entender, de aceitar, que ele era o Messias. Ele era o Messias.
Deus dava testemunho disso nas obras que realizava em Jesus ou com Jesus. Mas a não intimidade daquela gente com o Cristo, então não se sentiam ovelhas, não conheciam a voz de Jesus, o pastor. E com isso, quantos que acabaram não aceitando Jesus como o Filho de Deus, o enviado, aquele que deveria vir. Mas a igreja cuidou de ratificar este papel de Jesus através dos primeiros concílios ecumênicos. E nós tivemos então esse concílio de Nicéia, em 325, aonde o diácono, que hoje é santo, Atanásio, ele liderou as discussões e a escrita final da grande verdade, do grande dogma: Jesus, mais do que o bom pastor, mais do que misericordioso, Jesus é o Cristo, Ele é nosso Deus. Agora, a gente precisava aceitar, viver, e aquilo que Ele diz, obedecer, seguir, para a gente entrar, quando Ele voltar, com Ele no céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair